Uma dúvida no prazo de inscrição da Ferj vai fazer o Fluminense perder 3 jogadores para a próxima rodada do Carioca e um princípio de lesão vai fazer o Fluminense perder mais um jogador para essa próxima rodada. E também uma contratação desnecessária. Enfim, vamos falar disso no Giro de Notícias de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e já vou avisando aqui logo. Se não deixar o like, precisa nem assistir o vídeo. Eu deixo logo avisando logo, por quê? Porque deixa o like, pô. Porque eu meço o quanto vocês estão gostando aí de cada quadro aqui do canal pelo like. Então deixa o vídeo, pô. Deixa o vídeo. Vou deixar isso aqui na abertura. Tem piada espontânea na abertura. Então deixa o like aqui embaixo e vambora pro vídeo. Uma dúvida sobre o prazo de inscrição para o Campeonato Carioca e o Fluminense não terá 3 jogadores para esta segunda rodada. São eles Digão, Egídio e Iago Felipe. Qual é a complicação, já que eu fiz um vídeo hoje de manhã falando que eles estariam liberados para jogar? O feriado de segunda-feira. Vou explicar melhor aqui agora. O que diz o regulamento do Campeonato Carioca sobre a inscrição de jogadores a partir da segunda rodada? Na primeira rodada é uma regra, a partir da segunda é outra regra, porque não é a abertura do campeonato. A partir da segunda rodada ele diz exatamente o seguinte: somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada. No caso, a rodada vai começar terça-feira e o penúltimo dia útil no estado do Rio de Janeiro foi sexta-feira. Beleza? Beleza. Então, jogadores inscritos na sexta podem atuar na rodada que começa nesta terça, que tem Botafogo e Madureira, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo isso, provavelmente o jogo já vai ter até começado. Mas enfim, ou seja, os jogadores inscritos na sexta-feira. O Fluminense escreveu todos os jogadores na sexta, tá faltando até documentos ainda de Digão e de Egídio, né, para colocar, mas que ele pode fazer essa inscrição e colocar os documentos até a quarta-feira, que ainda assim o jogador tá liberado para jogar na quinta, mas ele foi lá, beleza, tudo certo. Só que surge uma dúvida no Fluminense, porque na segunda-feira foi feriado na cidade do Rio de Janeiro, é um feriado municipal. Ou seja, o Fluminense bateu aquela dúvida: será que esse feriado aqui contou como dia útil? Porque se ele não contou como dia útil, o penúltimo dia útil antes da estreia da rodada, que é na terça, segunda não foi, domingo não foi, sábado não foi, sexta é o último, o penúltimo é na quinta-feira. Ou seja, os jogadores inscritos na sexta estariam fora, estariam sem a regularização necessária para jogar na segunda rodada. O Fluminense fez uma consulta à federação, à Ferj, que disse que para ela não foi considerado segunda-feira como dia útil, não. Então é isso mesmo, o jogador inscrito na sexta não está liberado para a segunda rodada. 2 comentários acerca disso. Se o Fluminense não procura, será que a Ferj tinha avisado? E aí o Fluminense jogaria sem saber disso, colocaria os jogadores e depois tomaria uma punição perdendo não só os pontos que a gente conquistasse na partida, também mais 3 pontos. Um negócio ridículo. E segundo ponto, outra coisa ridícula também, é campeonato municipal ou é campeonato estadual? Porque, pra mim, todo mundo sabe, eu não moro na cidade do Rio de Janeiro, moro próximo à cidade do Rio de Janeiro, mas pra mim não foi feriado, não. Pro time do Macaé, pra Cabofriense, não foi feriado, não. Só porque a sede da Ferj, o auxiliar administrativo que tá lá, não trabalhou, é feriado no estado todo? Não existe isso. É campeonato estadual, não é campeonato municipal. E essa regionalização focada tanto no Rio de Janeiro é uma das piores coisas que tem para campeonato estadual aqui no estado. Não à toa, é um campeonato pouquíssimo interiorizado, tanto que o Fluminense só vai jogar fora da cidade, do complexo Rio de Janeiro, uma vez, que foi contra a Cabofriense aqui em Bacaxá, e talvez uma segunda vez, já que ele pega o Macaé na última rodada da Taça Rio, mas a chance do Macaé levar um jogo desse também para a cidade do Rio não custa muito. Então é um campeonato pouquíssimo interiorizado, ignora-se a torcida de outras partes do estado, e não à toa ao lado do Campeonato Pernambucano, o único campeonato, os dois são os únicos campeonatos que não tem um campeão fora da cidade, que é a capital. No caso deles lá, Recife, aqui no nosso caso, a cidade do Rio de Janeiro.
ridículo. Outro desfalque do Fluminense para essa partida contra a Portuguesa será Yuri. O jogador sentiu um desconforto na coxa direita. A princípio, não é nada demais, não. Só um desconforto, ele saiu até meio que mancando lá do jogo em Bacaxá contra a Cabo Friense. Não é nada demais, só um desconforto, não foi lesão nem nada. Porém, ele vai ser poupado desse jogo e isso, para mim, mostra cada vez mais claro o reflexo de uma pré-temporada de 10 dias perseguida de uma sequência de 9 jogos em 30 dias. Ou seja, em 40 dias, jogadores que estavam parados por um mês, eles vêm em 40 dias fazendo 10 dias de treino intensivo ao máximo com 2 períodos, para depois emendar 30 dias jogando a cada 3 dias, basicamente, né? O Fluminense joga 9 em 30. Ou seja, isso só mostra uma coisa, não tem correlação com idade de jogador, porque os 4 jogadores que sentiram desconforto, sentiram lesões até agora, foram jogadores como Ivanilson de 20 anos, Caio Paulista de 21, Marcos Paulo de 18 e agora Yuri de 25. Os trintões, como Hudson, por exemplo, ou até Nenê, ainda não sentiram nada. Então não tem ali uma correlação tão grande com idade. Tá mais mesmo com o esforço físico. São jogadores que acabaram tendo ali esse problema. E aí, Fluminense, fica a dica. Vai ter que jogar agora de novo com esse bloqueio da FERJ das inscrições, né? Não vai poder inscrever nem um lateral esquerdo, nem outro zagueiro e nem outro meio-campista. Ainda perde um meio-campista. Fluminense, se tem alguém que pode jogar essa segunda rodada com um time pior do que jogou a primeira rodada, mais desfalcado ainda é o Fluminense. Afinal de contas, eu sempre repito aqui, Carioca, e tô nem aí pra Carioca, é fase de teste. Tô nem aí não, né? Na verdade eu não falo isso, mas é fase de testes, é um campeonato para testar, é o campeonato menos importante do ano, etc. Sempre repito isso, mas eu quero ganhar o Carioca, isso é claro. Não quero ganhar o Carioca custando o meu campeonato brasileiro. Por exemplo, eu prefiro ficar 2 posições acima no Campeonato Brasileiro do que ganhar o Carioca, seja lá qual posição for. Mas eu quero ganhar o Carioca, e se puder ganhar, então tudo bem. Se tem um time que tem essa tranquilidade de jogar com um time pior na segunda rodada, é o Fluminense, que foi o único que ganhou na primeira rodada. Então muito provavelmente a gente vai ver um time mudado para esse jogo contra a Portuguesa, porém ainda um time com cara de time BC. Né, vamos dizer assim. E é isso que eu espero. Agora, Fluminense, fica a dica aí. Até agora foi Yuri e esses 3 atacantes citados. Vai continuar botando o Odair? E aí ficou dica direto pro Odair e pra comissão técnica. Matheus Ferraz, Hudson, Gilberto, jogadores que têm uma idade mais avançada ou que já têm um histórico de lesão, como é Gilberto, para ficar jogando contra Cabo Frienses agora, para depois, quando o time começar a jogar, você nem ter testado reserva, porque não foi testado, Odair não viu o Igor Julião jogando, Odair não viu um zagueiro, o Igor, né, que foi da base lá para jogar. E aí, esses jogadores já estão cansados quando o elenco todo voltar. Então, vamos ter noção aí, vamos botar um time para jogar mais mesclado, vamos dar uma rodada. Não tem necessidade de colocar todo mundo para jogar já contra a Portuguesa, não. A gente já venceu a Cabo Friense, né? Para classificar não vai ser tão assim impossível, não. E para fechar, uma notícia meio controversa, mas que eu acho que vale um comentário aqui. O Fluminense fechou com o goleiro Lopes, ou João Lopes, ex-portuguesa e que também já jogou pelo Flamengo, pelo futebol português, e que a notícia de confirmada foi trazida pelo Fox Sports, já outros sites noticiaram também. Mas enfim, vamos lá. Por que o Fluminense está trazendo um goleiro agora sem ter essa necessidade de trazer? Pô, para que trazer um goleiro que a gente já tem 3 lá? Eu mesmo falei isso no ano passado, acho que não tinha necessidade disso. Vamos com calma. Eu também acho que, até a gente discutiu lá no grupo dos padrinhos, se não quiser ser padrinho, o link tá aqui na descrição, vai entrar lá no grupo de WhatsApp dos padrinhos do Rede Tricolor. A gente até discutiu e a gente chegou à conclusão lá de que não é uma contratação desnecessária. Ela não é uma contratação necessária também não, mas ela só não é desnecessária. Por que não é desnecessária? Para ser titular reserva, realmente nada. A gente tem Marcos Felipe e Muriel tranquilamente, não tem problema nenhum. Só que vamos lembrar que no ano passado, o Fluminense utilizou 4 goleiros. Sendo que o Agenor, a gente só utilizou o 4 porque Agenor foi mal. Porque Muriel se machucou e Rodolfo foi pego no doping. Ou seja, a gente utilizou e terminou o ano com o nosso 3º goleiro, que era Marcos Felipe.
no caso era Agenor, mas depois perdeu a posição, mas de qualquer forma era a nossa terceira opção naquele momento. Bem, a gente utilizou ao longo da temporada, precisou. Hoje a nossa terceira opção é o Marcelo Pitaluga, que já até gravou entrevista aqui pro canal, mas que tem 17 anos. A gente ainda não sabe se ele está preparado para ser titular do Fluminense num final de ano ali, de repente, em algum problema eventual de um time profissional. É óbvio que a base do Fluminense é tida como uma joia, é um jogador, um goleiro que tem qualidade, etc. Mas existe um tempo de preparação. Ele não chegou, ele agora, esse ano, em 2020, que ele se tornou sub-20. Então, assim, é bom dar tempo também pro goleiro. Ele seria a nossa terceira opção no gol. Pode-se utilizar tanto o sub-20, que ele agarrou no ano passado, jogando a temporada no sub-20 do Fluminense, quanto o sub-23 também, que vai ter ali a competição, e integrá-lo a isso para ele continuar jogando. Porque vamos lembrar, terceiro goleiro, se o reserva já quase não joga, calcule o terceiro goleiro. Ele vai parar de jogar com 17 anos. Isso é ruim, tanto para a formação dele, quanto pro Fluminense também, que é bom tê-lo na mídia e etc, para fomentar cada vez mais o nome também do goleiro. Então, tem todos esses pontos de desconfiança e de não ser necessário ter um goleiro tão jovem como terceira opção no profissional sem estar atuando. Beleza, ponto. Por isso que eu disse que não é desnecessária a contratação. Agora, ser necessário contratar, eu não acho. Como falei, terceiro goleiro, por mim, aí opinião pessoal, podia esperar. Quando tivesse uma lesão do titular, vai no mercado, busca um outro goleiro e etc, de alguma forma mais tranquila. Mas se achou uma boa oportunidade agora, ele vem para ser o terceiro goleiro, espero que com um salário baixíssimo, né? Convenhamos, e que seja só para fazer quase que figuração, porque a gente torce que Muriel e Marcos Felipe precisem sair do time para que o Lopes entre. Enfim, por isso que eu falei, não é uma contratação necessária, mas também não é uma contratação totalmente desnecessária. Ele não vem para roubar a vaga de Muriel nem de Marcos Felipe, por isso que eu nem tô falando aqui da qualidade dele, porque eu realmente não o conheço. Se a gente for olhar um videozinho no YouTube, vai achar que é um goleiro melhor do que Oliver Kahn, do que Dida, Marcos, grandes goleiros do futebol mundial. Se a gente for ver perguntar aos clubes que dispensaram ele, você vai achar que ele é pior do que Maisena, do que Agenor, do que Felipe Garcia, enfim, grandes goleiros que passaram aí pelo futebol brasileiro, especificamente Felipe Garcia e Agenor pelo Fluminense recentemente. Enfim, Giro de Notícias fica por aqui, saudações tricolores e até a próxima, valeu!